para desenvolver o tópico evolução. Eu vou bem devagarinho, as dúvidas que tiverem podem questionar, tá bom? O que seria evolução ao pé da letra? Isso dentro da doutrina dos espíritos. Seria nós avançarmos no desconhecido. Porque o que eu conheço não é evolução, entendeu? Certo? O que eu conheço, o que eu sei, não é evolução. Certo? Então, esse termo evoluir é o espírito saindo do concreto para entrar no abstrato. De Deus para mim, Deus me vê como abstrato. É concreto para ele. Agora, de mim para Deus, eu só me vejo no concreto. Eu não me vejo no abstrato. Quem sou eu? Não sei. Quem fui eu? Não sei. Quem serei eu? Não sei. O que eu sei? Nada. Agora, a partir do momento que eu souber que eu não sei nada, eu já sei alguma coisa. No pior das hipóteses, sei que não sei. Se sei que não sei, eu começo a usar a razão. E somente usando a razão eu poderei evoluir. Porque o meu sentimento depende da manipulação correta da razão. Então, o sentimento sou eu adormecido em Deus. E a razão sou eu pensando que estou acordado em mim mesmo. Entendeu? Então, tem que haver um casamento. Sempre tem que haver um casamento. Deus sozinho é uma solidão terrível. Para que serve Deus? Para nada. Agora, Deus e Jesus, Jesus casou-se a ideia com Deus. Para que serve Jesus e Deus? Para produzir frutos. Que frutos são esses? Esses frutos estão na dependência dos ideais desse Deus e desse Jesus. Então Deus seria razão e Jesus seria sentimento. Porque o sentimento tem que avançar na evolução do sentimento. Mas a razão é que serve de alimento para que o sentimento se desenvolva. O sentimento mulher precisa da razão homem para avançar no tempo. A mulher ingênua acredita que é no tempo do homem que ela vai gerar. Não. Ela só avançará no tempo dela se ela gerar homens que abram o caminho para ela avançar. Deu? Bem devagarinho, porque é difícil, tá? Então, vamos pegar na semente aí. Uhum. Eu já ouvi isso, não sei aonde. Na sementinha lá. O princípio inteligente, quando sai do forno, ele já tem de forma latente esse protótipo, esse projeto de sentimento e razão, ele vem a ser desenvolvido, ou no percurso do caminho evolutivo do princípio inteligente, é que ele vai angariar esses quesitos. De Deus para nós, nós já temos tudo. De nós para Deus não temos nada. Porque se não houver o esforço, como chegaremos lá? Entendeu? Certo. Então quer dizer que o princípio inteligente já sai, como você já falou muitas vezes, um microchip. Um microchip. Para ser desenvolvido. Um anjo, questão 540 do Livro dos Espíritos, né? Um anjo. Dentro do átomo. Para chegar a ser anjo, ele tem que desbravar o átomo. Então não é o átomo que evoluiu ao anjo, mas é o anjo que saiu de dentro do átomo. O anjo saindo de dentro do átomo, ele evolui a ele mesmo. E todos os átomos na retaguarda dele que ele usa, está fazendo evoluir. É como se ele, como princípio inteligente, tivesse que passar por vários tipos químicos de átomos para conquistar isso? Com certeza. Seria, no nosso caso, planeta Terra, seria a escala estequiogenética, que vai do hidrogênio ao urânio. O hidrogênio é o átomo mais leve da escala. O urânio, na Terra, nós nunca usaremos ele.
Se usarmos, nós vamos ter problemas. Agora, o Urano faz parte da escala estequiogenética da humanidade da Terra. Por quê? Porque quando chegarmos a ser anjos, eu já irei manipular os átomos de Urano, de Plutônio, todos os átomos pesados, porque na estrela solar são só átomos pesados. Os átomos leves servem apenas de combustível para os átomos pesados. Na Terra é ao contrário. A evolução da Terra se faz pelos átomos leves, aprisionados nos átomos pesados, deu? Mas você tocou no assunto Sol, como lá no Livro dos Espíritos fala que os espíritos superiores, né, se reúnem no Sol. Isso, mais ou menos você pode usar como que é esse procedimento, como é que é essa... É porque o espírito superior, ele é imune a tudo. Tudo. Não interfere. Tudo que é material. No livre trânsito dos espíritos superiores. O espírito superior tem a capacidade de nos ver sem precisar vir até aqui. É só enfileirar átomos. Átomos da visão da alma. Então quer dizer que essa reunião que eles fazem só não precisa precisamente estar lá? Não precisam necessariamente estar lá. Mas eles têm que ter livre trânsito lá. Por quê? Porque o inventário da humanidade da Terra, o inventário da humanidade da Terra, tem seus registros espirituais lá. Correto. E lá no Livro dos Espíritos fala que eles fazem reuniões lá. É isso? Essa reunião... Desculpa atrás. Nunca está. Essas reuniões, Nilo, que eles fazem lá, não tem necessariamente que o espírito esteja de corpo presente, entre aspas. Certo. Porque o espírito não tem corpo. Tudo bom? Tudo bem? Bem. Então, essas reuniões não tem necessariamente que os espíritos estejam lá. Eles podem mandar alunos deles, estagiários deles, para aprender o que eles já sabem. Então, os alunos é que vão ser os médiums desses espíritos superiores, viu? Porque a mediunidade é o infinito. Sempre existirá. Enquanto eu não sei viver, eu preciso conversar com defuntos. Não sei viver. No dia que eu souber viver, os defuntos serão alimentados porque eu sei viver. Agora eu vou me abastecer com espíritos superiores a mim. Entendeu? Correto. Zé, esse período que você ficou afastado, nós não podemos, né, estudar a grande síntese, eu aproveitei e peguei o sistema e o universo e Deus, né? E Deus e o universo. Deus e o universo, do Pietro Baldi. E ele traz uma teoria muito interessante, a teoria da queda, da revolução, ele não fala revolução, ele fala da revolta. Não, ao pé da letra não existe revolta, ao pé da letra. Ao pé da letra também é um pilar que não é revolta. Quem estuda o livro, sabe que a revolta tem um outro sentido, né? Essa revolta, subir nessa escada aí. Essa revolta está alicerçada na minha infelicidade. Entendeu? Porque só é infeliz quem sabe que tem coisa melhor. Quem não sabe que tem coisa melhor está aqui sofrendo absurdos e ainda olha para o céu, obrigado, papai do céu, ainda bem que o senhor existe. Viu? Correto? Se tiver alguma dúvida? Mas dentro disso, eu queria trazer aí a live para a gente discutir sobre evolução, é que ele traz lá a queda, né? A queda a gente vê ali dentro da visão kardeciana como o princípio inteligente iniciando a sua evolução. E a revolta, não é isso? Quando
princípio inteligente saindo de projeto de espírito, já tem condição de per si, né, para se autossustentar, se automanter, vai entrar naquele sistema que você fala, já não é consumidor de Deus, é sócio. Queda, 2 pontos. É minha viagem positiva no negativo, onde nessa viagem positiva no negativo, eu tenho oportunidade de rever conceitos e, paralelamente, socorrer na evolução de quem está pior do que eu na escala evolutiva como espíritos, ou como espírito. Quer dizer, se eu sou alguém insubordinado lá, eu sou muito útil aqui como cacique de uma tribo de selvagens, pajé de uma tribo de selvagens, ou alguém que tenha um conhecimento além de que possa trazer medo e pavor a tribos indígenas, onde nesse medo e nesse pavor eles vão evoluir através de um caminho errado. Mas é preferível seguir um caminho errado do que parar no tempo, entendeu? Correto. Correto? Zé, você falou aí do homem primitivo, a gente indo mais um pouquinho atrás aí, os animais, como alguma linha espiritualista fala, que o sofrimento que nós vemos nos animais é a evolução dor. O que você acha disso? Não. Os animais, os menores, servem de alimento para os maiores. Só que os maiores são depositários de informações que os menores não têm. Então, um animal grande almoça um animal menor. O que importa não é o corpo do animal almoçado pelo animal maior. O que importa é o princípio inteligente do animal menor, que viajando dentro do estômago do animal maior, está conhecendo um planeta novo, viu? Então, de forma grosseira, a gente pode ver esse conceito que você trouxe como a questão 25 também. Com tranquilidade. E com outro detalhe preponderante e primordial. Os animais promovem ou produzem sons. Sons, via de regra, para nós são sem nexo nenhum. Só que produzindo sons, nos auxiliam na nossa evolução, no nosso estágio como espíritos, nós podermos usar a glote, certo? A laringe podemos usar para produzir sons articulados. Porque os animais produzem para nós sons inarticulados, entendeu? São sempre aqueles mesmos sons. Oi? Quando um animal menor se alimenta de um animal maior, que é o caso dos vermes, dos micróbios, Aí no como caso... é que funcionam esses princípios? É um princípio Não. inteligente dentro do Não, minha amiga. animal menor, vivo dentro do corpo do animal maior. Um animal menor, ele não se alimenta do animal maior. O animal menor está dentro do animal maior, porque o animal maior ingeriu com certeza alimento além do que ele precisava. Que se você ingerir o necessário, você não dá pasto, você não dá condições do animal menor proliferar. O que é um protozoário dentro de um aparelho intestinal? É porque o aparelho intestinal precisa desses animais. Agora, se eu ingiro alimento demais, vai depositar por mais tempo nas paredes do intestino delgado, quando o depósito do excremento deve ter contido apenas no tubo grosso, como é que eles falam, gente? Intestino grosso. Intestino grosso, isso. Entenderam bem? O desnutrido não tem vermes. O desnutrido não tem vermes, só que ele está anêmico. Ele estando anêmico, aqueles protozoários, aqueles animaizinhos infinitesimais vão descendo ou vão subindo, certo? Falando de... Mesmo? Estou pensando em... Não tem dúvida. Aliás, Eu aceito a reclamação, tá? Não, eu vou digerir Viu? e vou
Vimos um trabalho sobre vírus, uma pesquisa, falando que o vírus seria o alicerce para a vida biológica da Terra. Os vírus e bactérias são pequenos animais que são a base, o alicerce dos grandes animais. Porque os grandes animais, incluindo os nossos corpos humanos, são animais. O meu espírito é que não é, mas o meu corpo é animal. Certo? Agora, nós temos duas correntes elétricas dentro do nosso corpo de carne. Dentro da corrente sanguínea, nós temos os glóbulos vermelhos, que são energia positiva, alimentando o cérebro, e do cérebro desce para o resto do corpo, através da medula. De acordo? Depois, se der tempo, a gente abre o positivo, então. Os glóbulos vermelhos sempre positivos. O que alimenta é sempre positivo. Agora, temos os glóbulos brancos, que são negativos, que negam ele mesmo, servindo de lixeira para pegar de volta os cadáveres dos átomos que morreram durante a viagem até o cérebro e descendo ao corpo através do bulbo raquiano. De acordo? E o bulbo raquiano é a conexão com o esqueleto ósseo. Nosso esqueleto ósseo é tubo oco, onde por dentro circula o chamado fluido vital. E esse fluido vital é que dá vida elétrica à corrente sanguínea. Viu? Correto. Então é por isso que a glândula pineal é a mais irrigada do cérebro. É a mais irrigada, porque é a preponderante. A glândula pineal é aquela que atende o pedido de socorro do centro coronário, onde o centro coronário é o mensageiro, onde, como mensageiro, o espírito pensa. A glândula pineal transforma o pensamento pensado pelo espírito, transforma em corrente elétrica, deu? Correto. Se tiver difícil, pode falar, tá? Porque a glândula pineal, hoje, quando nós estamos vendo aí estudos como o do Sérgio Felipe, né, doutor Sérgio Felipe, ela, a base dela é mineral, não é isso? É o cristal de apatita. Tudo é mineral. Correto? Mas ela sendo o reino mineral sendo a base dela, os princípios inteligentes desse mineral, ele tem que grau de evolução? Ele tem um grau de evolução intermediário entre o reino mineral e o reino vegetal. Certo? Então já está em mutação, atendendo à nossa necessidade. Os princípios inteligentes que mantêm o nosso esqueleto ósseo de pé, rijo, não é? Porque se retirarmos os princípios inteligentes do nosso esqueleto ósseo, ele vira pó. Deu? Ele vira pó, na hora. E ele está sempre do lado de fora. Acontece que está do lado de fora, entre aspas, porque como o esqueleto ósseo é tubo oco, não é? Estão do lado de fora os que querem entrar. Só que para entrar tem que esperar quem está lá dentro morrer, deu? Tá claro? Troca. Oi, é uma troca, Esses princípios inteligentes podem estar atuando como um nome de um mineral cálcio? Pode, cálcio e fosfato, que são os dois pilares preponderantes do esqueleto ósseo. São os dois pilares preponderantes. O nosso esqueleto ósseo, conforme o nosso estágio evolutivo, vai viajando na escala estequiogenética até não precisar mais do esqueleto ósseo rijo para o meu espírito entrar no corpo. A partir de então, eu posso comandar o corpo mantendo a rigidez do esqueleto ósseo sem precisar de reinos inferiores. Só com a força do pensamento. Porque o meu pensamento gera energia. Qual energia? Esse aqui é a grande interrogação. Tá dando? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Também aí, seguindo, pegando aí esse mundo ósseo, mineral e tudo, a medula óssea. A medula óssea ali,
teriam princípios inteligentes, são comuns, são princípios inteligentes mais avançados, porque a medula óssea, quando a gente estuda ela, a gente vê uma inteligência assim, fora dos padrões que a gente, né? Como os glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas são direcionados no sangue, não é isso? Eles saem de lá neutros, não é isso? Eles vão tomar decisão de acordo com as nossas emoções e necessidades aqui, correto? Isso aí a gente pode ver como uma máquina quântica? Com toda certeza. Vocês se lembram da passagem de Jesus, quando enfiaram a lança no corpo dele, esperando que saísse sangue e água? Lembram-se? Esse sangue e essa água nada mais é do que o sangue tirado da corrente sanguínea e a água tirada da medula óssea. Só que essa água é uma água elétrica, com energia, com carga, tem uma amperagem X. É infinitesimal, mas é energia elétrica. Tanto que quando a pessoa adoece, não são os glóbulos brancos que se multiplicaram para atrair a doença. São os glóbulos vermelhos que se enfraqueceram. Os glóbulos brancos, eles não aumentam o campo celular deles. Agora, os glóbulos vermelhos que carregam o positivo, continua a mesma quantidade de glóbulos vermelhos, só que enfraquecidos no negativo. Isso é que produz a doença, deu? Deu? Isso tudo é evolução, tá? Não sei o que a ciência humana fala sobre isso, mas eu não estou nem aí, tá? Viu? Não é? Então, quer dizer, tudo está dentro da questão da intelectualização, é isso? E o ser promove um ser consciente e, de quebra, os princípios que estão sendo a sustentação atômica dele. Princípio inteligente. Se você quer seguir a lei da natureza, ou a lei de Deus, que é a mesma coisa, princípios inteligentes positivos se aproximam de você. Se você quer ser um ladrão, um assassino, princípios inteligentes negativos se aproximam de você. Como ladrão e assassino, você precisa de 1 milhão de princípios inteligentes. Se você quer seguir a lei de Deus, basta um, entendeu? Porque ele vai comandar todos os outros. Então, mesmo sendo princípio inteligente para ladrão, é inteligente? Com certeza, é. Com certeza. A inteligência pode ir por dentro, não é? Isso. Ficando entendido que, sem saber, o princípio inteligente está usando o livre-arbítrio dele. Sem saber, porque eu sei quando eu estou usando o meu livre-arbítrio. Mas o princípio inteligente não sabe. Agora, por que ele não sabe se está usando? Porque o princípio inteligente que habitou o corpo de um ladrão é o mesmo princípio inteligente que com certeza já habitou o corpo de um honesto. Então ele tem parâmetros de comparação. No parâmetro de comparação, ele não vai raciocinar, mas ele quer dar ou para uma coisa trevosa ou para uma coisa luminosa, viu? Então quer dizer que não existe princípio inteligente 100% mal e princípio inteligente 100% Não, eles são neutros. Eles são neutros. O cidadão não é ninguém é 100% mal nem 100% Isso, eles são neutros. Agora, eles quedam para um ou outro caso. Então, o desafio meu, hoje, dentro da doutrina dos espíritos, é seguir a lei. Só que para eu seguir a lei, eu tenho que cancelar a minha lei. E o que é a minha lei? É o meu passado me atormentando. Eu aprendi desse jeito, vou seguir desse jeito, vou fazer desse jeito e não concordo com outro jeito. Só que eu fazendo do meu jeito, não concordando com outro jeito, em tese eu estou impondo a minha verdade. Mas na prática eu estou me anulando no meu passado, deu? Tá dando ou tá difícil? Hein? É difícil. Tá dando? Então, quer dizer, aí é o princípio da autonomia. Isso. Né, da autossuficiência. Lembram-se uma reunião que nós falamos que no caso de arrependimento e reestruturação existencial, eu sou posto substituir os princípios inteligentes líderes de uma célula. Uma célula é composta de milhares ou milhões
de princípios inteligentes. Uma célula. Agora, a líder eu posso substituir pela minha modificação mental. O esforço, né? Isso. Mas eu modifico a líder que vai comandar as lideradas. Os milhares ou milhões de princípios inteligentes de uma célula. Só que vai comandar aquilo que já é um efeito de uma vida anterior que eu trouxe para essa vida. Então, o meu campo biológico é o que eu era. Mas o comandante do campo biológico pode não ser o que eu era. Então, o meu pensamento mudou. Mas eu tenho que sofrer as intempéries ambientais de uma circunstância onde eu sou filho dos meus pais e não tem como reverter a coisa, viu? Não tem como reverter. Viu? Difícil, né? Eu estou encurralado, é claro. Por isso é que eu tenho que pagar a conta. Como é que eu pago a conta? Eu me arrependi. Os princípios inteligentes do campo celular, os líderes, estão ali seguindo a minha vontade. Mas os liderados vão protestar porque aprenderam daquele jeito. Agora, eles estão convivendo com uma ideia diferenciada. Nessa ideia diferenciada, eles amanhã poderão envergar um corpo modificado antes de nascer, e nessa modificação desse corpo antes de nascer, esses princípios inteligentes que aceitaram a tese diferenciada, eles vão participar do banquete de uma vida feliz de alguém. Porque a infelicidade não é consequência da minha ignorância, mas a minha infelicidade é consequência da minha teimosia, viu? Correto. Ficou claro aí? E pegando esse gancho aí, a gente pode ver esse pessoal que tem um líder, né? Vamos dizer, que é um líder religioso, e que ele, de certa forma, né, com a sua colaboração religiosa, dinheiro nós estamos falando, é isso? Ele está mantendo esse líder, que é um esperto, correto? E ele tem aquele consolo que a gente ouve, eu estou fazendo a minha parte, agora se ele não está correspondendo, o problema dele. Então, quer dizer, ele não sabe que ele também está envolvido nesse balaio de gato que ele não quer enxergar, não é isso? Como eu sou uma pessoa que usa a inteligência no máximo grau de sabedoria, eu estou sujeito a, nessa sabedoria, querer aprisionar os à minha volta dentro dessa sabedoria. Então nós temos o homem, que é o provedor do lar. Esse homem, como provedor do lar, pode querer exigir como exige, né, que a mulher obedeça a ele. Só que ele esquece do principal. Ele é o provedor do lar. Só que sem a mulher que gerou ele nem seria alguma coisa, quanto mais provedor do lar, entendeu? Tá claro ou tá difícil? Então, o que falta na maioria da humanidade é a conscientização da responsabilidade que a gente está querendo julgar no outro. Isso. Isso. Sou o que sou. Lindo. O que é que eu sou? Ou uma porcaria, ou alguém que quer deixar de ser porcaria. Da porcaria não muda para o santo. Da porcaria para chegar no santo, tem que ter nova oportunidade encarnatória. Onde nessa nova oportunidade encarnatória, o meu corpo, que é a análise de Deus, será comandado por um espírito que é filho de Deus. Deu? Tá dando ou tá difícil? Hein? Tem paciência, tá? Você vai repetindo mentalmente, porque o Zé para louco não falta nada, tá? Já saiu do hospício. Já saiu do hospício, já recebeu algo. Um projeto de espírito, um espírito mesmo, chegou numa escala bem evolutiva, bem de conhecimento e tudo. Se ele se rebelar, se ele retroceder nessa sua caminhada, que ainda não é o topo, qual é o nível máximo que ele pode chegar?
É como nós que somos... De rebaixar evolutivamente, que eu estou falando, né? No reino mineral, por exemplo, assim, ele pode chegar? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Os espíritos inferiores da Terra, a humanidade inferior da Terra, são nossos filhos. Nós temos que levá-los conosco. Agora, essa que informa na doutrina espírita que a criatura vai para o abismo, não. O abismo é aqui, nos corpos apoquentando a humanidade, entendeu? Tá claro? Agora, por quê? Porque se for para o abismo, eles vão parar no tempo deles. Só que eu esqueço do principal, quem estragou eles fui eu. Porque eu existo para conviver com o inferior. Só que para conviver com o inferior mais inferior está na sola dos meus pés. Mas esse inferior mais inferior na sola dos meus pés, eu valorizando, porque eu sou um espírito só do pescoço para cima. Eu não sou espírito do pescoço para baixo. Eu valorizando a mim mesmo do pescoço para baixo, respeitando os meus inferiores, vai sobrar coisa boa para quem está lá na sola do meu pé. Porque se eu não souber administrar o meu corpo, nunca eu administrarei o meu espírito, deu? Tanto que eu sou projeto de espírito, eu não sou espírito. Estou longe de ser espírito, deu? E a ovoidização, nesse caso? Ovoidização é uma espécie de tentativa do Criador em fazendo eu me degenerar lá no fundo do poço, eu queira voltar para a superfície do poço. Se eu não quiser voltar para a superfície do poço, o meu espírito, que é um projeto, não é um espírito, pode habitar até o reino mineral, só que será o melhor guiando os ignorantes. E nunca perdendo o seu arquivo nunca intelectual. Apenas adormeceu. Então, essa resposta, pode um espírito, vamos dizer assim, de nível elevado, rebaixar? Não deveria poder, certo? Agora, um espírito que chegou a ser superior, ele tem bastante juízo para conhecer o inferno. E ele não vai querer voltar para o inferno, deu? Tem que ser muito... Deu aí? Tem que ser muito... Não, mas chegar um ponto que tem que libertar, a inteligência tem que funcionar. Aí, Desculpa, por exemplo, amplie um pouco mais. Se eu conheço determinada coisa, cheguei a um ponto de ser superior àquela coisa, significa que eu passei por ali, aprendi. Vamos por outro caminho. Administrei, não que eu domine aquela situação, mas pelo menos eu sei os mecanismos que me levaram a ela e que eu não quero voltar a ela. Vamos por outro caminho. Se você conhece só comida classe A, comida feita pelo melhor maître de cozinha francês, no caso, que é o chique, né? Você não vai querer comer arroz com feijão de novo, entendeu? Então você não erra. Entendeu? Está bem explicado? Sou o que sou. O que é que eu sou? O que eu penso que sou. Entendeu? O que é que eu penso que sou? Minha evolução é que vai definir o que é que eu penso que sou. De acordo? Ninguém retorna a uma ser anterior já que passou. Não, pode acontecer, mas por doença patológica no pensamento. Só que se chegar o pensamento a adoecer, é porque a criatura abusou em alguma área vinculada à esperteza mental, viu? Por isso que está lá na 540, na resposta, que tudo na natureza é assim se encadeia. Quer dizer, é dentro da lei de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, no psicológico também, que é a natureza, tudo está em processo de transformação e fazendo conexão com, talvez, o meu mal antes possa ser
o escopo a Cristina, mas que seja o bem para ela amanhã. Isso. Nós estamos aqui, meia dúzia de pessoas, né? Todos os espíritos na erraticidade que estão se preparando para encarnar. No caso, reencarnar. Mas que frequentaram teses religiosas, ou a própria doutrina espírita, e não se saciaram, são colocados aqui. Para quê? Para descobrir que Deus é ciência. Entendeu? Agora, por que Deus é ciência? Porque a religião é pieguismo provisório de um ignorante que está longe de ser um espírito. Porque um espírito subentende-se naturalmente que raciocina. Porque para eu ser espírito eu tenho que raciocinar. Para eu raciocinar eu tenho que usar a energia da estrela solar, casando com a energia do meu corpo, que veio do centro da Terra, viu? Meu corpo é filho do fundo dos mares. É por isso que nós não precisamos comer sal, não. O fundo dos mares já transforma durante os 9 meses de gestação, já transforma a água que a minha mãe ingere, que é sem sal, em água com sal. Deu? Líquido amniótico. Isso. A base Deu? dessa Isso. Analisa o teor de sal do líquido amniótico. Qualquer água que a gente ponha para fora, ela já tem sal. Através de lágrimas, Principalmente através da urina. suor, qualquer uma já tem. Isso mesmo. Agora por quê? Porque o nosso corpo de carne veio do fundo dos mares, viu? Agora, eu posso usar o pior material do fundo dos mares ou que está nadando na superfície, viu? É a vontade de cada um. Sou o que eu penso. Natural e automático isso mesmo. Natural e automático, viu? Quem entra em prece e sai do seu normal, é por quê? Porque a energia que está descendo da estrela solar é uma energia, o oposto da energia que sobe do centro da Terra, viu? Eu me sinto leve, tranquilo, certo? É porque a energia que desce da estrela solar viaja a 300 mil quilômetros por segundo. A energia que sobe do centro da Terra viaja a mesma energia a 1.800 km por hora, deu? Poderia ser, além de leve, feliz? Se você está leve, você está feliz. Não é? Senão, Porque você só pode ser feliz se estiver leve. Isso é a junção das duas energias, né? Que gera esse estado. A junção das duas energias, minha amiga, faz com que a gente entre na neutralidade gravitacional. Entendeu? Aí alcança esse estado que seria o ideal da prece. Isso. Porque Agora, o que acontece quando a junção dessas energias, há um desequilíbrio, quando na função da prece, na hora da prece, há um desequilíbrio Está rezando essa psicológico, não é pensando em outra coisa, há um desequilíbrio entre aquela energia que você sente, vamos supor, uma tristeza, ou que a emoção é alterada. porque quando você sente tristeza e a emoção é alterada, é porque o planeta Terra não é o seu domicílio. Você está aqui porque você foi colocado aqui na marra. E o que é ser colocado aqui na marra? O seu perispírito é que é a balança definidora de onde você pode estar e não de onde você queira estar, entendeu? Eu não posso estar onde eu quiser. O meu perispírito é que é o elo de ligação. Mas eu sinto a influência disso, como se fosse uma coisa triste. Você sente tristeza. Quando a gente sente tristeza é porque o ego não foi saciado. Os habitantes da Terra têm como bandeira existencial o ego e não o eu. Hoje é que eu estou querendo voltar às minhas origens. Qual é a minha origem? Estrela solar. Então, quer dizer, a gente pode falar psicologicamente que são 3 degraus psicológicos para nos ajudar a evoluir.
O ego, o eu e o eu sou. E o eu sou. Você, entre o ego e o eu, tem uma ponte. Onde essa ponte é que é o elo de ligação entre a terra e o céu. Porque o ego é a terra e o eu é o céu. O eu sou é que é o eu divino? O eu? Ah, com certeza, com certeza. Então, quando Pietro Bob traz lá no sistema que evoluir ou encarnar dá 3 passos para frente e 2 para trás. E reencarnar é para dar 3 passos para frente e 3 para trás. Como você fala, Exato. Reencarnar é repetir. Agora, encarnar é evoluir, só que tem a involução, porque toda energia positiva, ela se esgota, se esgotando tem que descer no negativo para se reabastecer. Aí se reabasteceu, sobe para o positivo, entendeu? Porque a corrente elétrica é a mesma corrente humana, entendeu? A gente vê esse mesmo processo dentro da fotossíntese. É isso. Não é? No abastecimento solar, onde os átomos negativos passam a ser, os elétrons negativos ficam positivos. É isso. Agora, por que Deus nos criou? Porque nós somos o abastecimento dele, né? Negativo dele. Viu? É o pulo do gato dele. Então dizem que ele nos criou por amor. Eu me questiono, será? Ele precisa de alimento, então? Com certeza, com certeza. A não ser que ele seja o Todo-Poderoso, que consome as coisas, mas não importa de onde ele tirou. Eu mais ou menos entendi a sua dúvida aí. E eu sempre faço a reflexão nessa questão do amor. Porque o ser humano, né, devido a uma injeção muito cavalar de Shakespeare, né, ficou com aquela coisa de amor é só doce, é só bajulação e tudo. Eles não veem o amor como um toque de raiva, um toque de mentira. Por isso tudo pode nos levar ao amor dentro da circunstância que o outro estiver. Você está com a sua companheira aí. E você pode dizer para ela que você a ama. Mas se você se remoer devagarinho, ela tem esse defeito A, defeito B, você nunca amou. E pior, você nunca amou você. Porque se você amar de fato você vai se impor, vai exercitar o não se aborrecer, entendeu? Porque o aborrecer-se é descer à terra se você estiver no céu, entendeu? Ou não? Hein? Quer dizer, o verdadeiro amor é aquele que suporta os defeitos da pessoa amada. Se não suportar, agora tem um limite, é claro, né? Porque se a pessoa amada souber disso e começar a abusar, dá um chute no traseiro dela, entendeu? Ficou claro? Exato. Não é? Quer dizer, eu existo para amar. Agora, eu não existo a me obrigar a amar. Entendeu? Que é diferente. Tá bom? Correto. Então, quando eu falei essa questão de mentira, por exemplo, uma pessoa pode, né, num gesto, vamos dizer assim, de última necessidade, tendo, por exemplo, um parente, um filho, tudo, né, e ele está no caminho do mal, correto? Denunciá-lo para a polícia. E falar que não denunciou. Com certeza, com certeza. Isso não seria um ato de amor? É um ato de amor. Porque Deus nos coloca nesse presídio chamado terra, onde a gente sofre a beça. Só que esse sofrimento que nós sofremos não é porque Deus quer nos maltratar, mas é porque este é o único caminho para nós revertermos a situação. Porque se eu me corrigir, porque me compraram a correção, não vale, entendeu? Se o seu filho errar e você tapar o sol com a peneira, esconder,
você está fazendo concorrência com Deus. Só que Deus quer que eu sofra porque Ele me ama. Agora, um pai ingênuo não quer que o filho pague a conta do erro que ele cometeu. Esse pai ingênuo tem que gerar filhos piores a cada encarnação, até esse pai acordar, entendeu? Porque quem está em jogo é o mais sábio. Quem está em jogo não é o filho melhorar. Quem está em jogo é o pai entender que para ele ter um filho melhor, ele tem que primeiramente melhorar a ele mesmo, pai. Senão seria um desperdício. É como uma mulher querer uma alma gêmea, um príncipe encantado. É o direito dela. Só que ela primeiro tem que se fazer uma princesa encantada para ter o direito de dentro para fora de ter um príncipe encantado depois. Quando? Na terceira ou na quarta geração, viu? Viu? Não é. Não é. Não é. Porque se você encontrar um príncipe encantado nessa, com você ainda desestruturada, você vai adiar a sua estruturação. Entendeu? Eu existo para aprender. E tem um porém aí também, né, Zé? A pessoa pode encontrar o príncipe encantado, pode encontrar, né? Mas não está seguindo o bruxo ainda do jeito que está. Quando ela encontra o príncipe encantado é porque ela precisa de uma burdoada maior para poder ter um tombo maior ainda. De acordo? E isso acontece. Acontece muito. Não é? Uma mulher que tem na vida dela o melhor marido do mundo, ela olha para o céu e diz: obrigado, papai do céu, eu sou uma felizarda, eu tenho o melhor marido do mundo. Nessa hora, essa mulher automaticamente estará condenando as mulheres que têm maus maridos, deu? Deu? E em consequência? Em consequência, ela não está preparada para ter o melhor. Mas o merecimento não tem, não? Se ela tem o melhor marido do mundo... Como nós podemos falar em merecimento se os habitantes da Terra são donos da verdade, chatos, divergentes? Como falar em merecimento? Porque para eu merecer, eu tenho que sair da Terra, ou não? Essa questão do merecimento soa meio relativo aos olhos da gente quando a gente observa pessoas sem estrutura nenhuma com determinadas coisas boas na vida dela. Aí casa um pouco com essa ideia que você falou, como falar em merecimento com seres no estado que a gente está. Vamos por outro caminho. Não tem condição, porque a gente olha para umas pessoas que não têm educação nenhuma, ou não tem estrutura nenhuma, e tem um filho bom, um marido bom, uma nora boa, um genro bom, a peste. E tem. Aquela pessoa não tem merecimento. Mas então, essa história de merecimento não seria só o que, assim, botar alguma coisa na sua vida diferente do que você é para ver se fazer comparação? Você concorda que você está aqui para aprender? Lógico. Se você é vaidosa, orgulhosa, você vai ter parentalha sua, ou parentela sua, que vai envergonhar você, porque você é orgulhosa. Agora, se você é humilde mesmo, você vai ter parentela sua que vão escravizar você, para ver se você acorda, deu? E o equilíbrio aí? Existe? O planeta Terra já é desequilibrado de natureza. Não, é só essa porcaria, é um extremo. É só essa porcaria. Ou é agora, humilde para você levar a tinta, ou é esperto para escravizar os outros? Isso. Esses é que são os dois pilares do planeta Terra. Para de agradecer a Deus quando a vida é boa mesmo e querer rachar o fora daqui. Isso, não. Você não precisa querer rachar o fora daqui. O seu perispírito é que vai definir para onde é que você vai. Entendeu? Por quê? Porque se você for a melhor mulher do mundo, mas ignorante, você é saco de pancada dos espertos. Por que você é saco de pancada dos espertos? Porque só os espertos acordarão você. Precisa de um tranco. Será melhor não é bom? Hein? Será melhor não seria bom?
Você pode ser melhor, só que você tem que fazer uma autoanálise das pessoas à sua volta para ver se essas pessoas à sua volta são consequência da sua melhora de vidas anteriores ou de agora por arrependimento. Viu? O que mais tem na Terra é gente arrependida que é intitulada de boa. Ou não? Está dando aí? É como você diz, né? Está num estado de recalque temporário, não é isso? Isso. E aquilo ali, à vista dos outros, se torna bondade. Exato. E aí entra a famosa utopia. Olha, gente, nós na Terra, nós não podemos, de fato, nos preocupar com os outros. Enquanto eu não me melhorar para mim, como é que vai sobrar melhoras para que eu possa distribuir o que excede de mim para os outros? Não adianta nada uma mulher promíscua ou devassa, né? Pega o filho que ela gerou e pensa, eu não permitirei que o meu filho sofra. Só que ela, como devassa ou promíscua, fez alguém sofrer. Ou não? Aí já não dá para exigir isso, né? Isso. Não dá para exigir, eu não permito que meu filho sofra. Mas na ignorância ela pensa assim. Pensa. O ignorante pensa No assim. egoísmo também. Isso. Né? Então, o palco dessa mutação aí é literalmente íntimo, interno. Isso, é individual. Né? Eu, como indivíduo, eu sou o que eu penso. Vivendo na coletividade, eu serei feliz ou infeliz pelo que eu tiver pensado. Eu atraio o que eu penso. Tá dando? Se você, por exemplo, tem um vizinho chato lá, né? E você cruza o caminho com ele, você se estremece na base sua, né? E pensa assim, graças a Deus que eu não sou igual a ele. Automaticamente você está atraindo ele. Porque Deus obedece o seu pensamento, Deus não interfere no seu pensamento para corrigir você. Graças a Deus que eu não sou como Entendeu? ele, aí Deus pensa, Isso. já pode cuidar dele. Já pode. Aí, garoto, ó. Toma de presente aí. Ó, o Vou presente. mandar para você. O recado valeu a pena, que bom. Então quer dizer que aí, como você falou, o perispírito é sempre intermediário. O perispírito é que é o ponto gravitacional da neutralidade. Ele não está nem a favor do meu corpo, nem do meu espírito. Ele registra o que eu sou. O que é que eu sou? Eu sou o que eu penso. Pensando eu usei a vontade. Usando a vontade gerou um corpo chamado meu pensamento. Esse corpo chamado meu pensamento se estrutura, se alicerça, gruda nas paredes do meu perispírito, Promovendo a química dele. Que vai Promovendo, ser, aí garoto. que vai ser a base de atração positiva ou negativa. Isso. Se você condena os ladrões e assassinos, e você tem ódio de ladrão e assassino, todos os princípios inteligentes de ladrão e assassino vão grudar em você. Qual seria o A lei ideal? da atração. O ideal é a neutralidade existencial. Nessa neutralidade eu tenho que pedir perdão a Deus por não ter acordado antes. Porque se eu estou num planeta de provas e expiações, eu mantive a minha tese de manutenção do meu ponto de vista, que eu não abro mão dele. Na Terra todo mundo é dono da verdade. Alicerçado essa verdade na mentira. O que é essa mentira? Uma palavra, Caim, entendeu? Isso não é só falando, né? Ó, não é só pensando, né? É só pensando, não precisa falar, não. Pois é, mas tem pessoas que falam abertamente, eu não gosto preto, de jeito nenhum, preto e respeito. Fala com aquela, sabe, aquela brasileira. Mas essas pessoas estão apenas reagindo contra elas mesmas. Porque o pensar é uma ação. Ou com relação a um trauma. O pensar é uma ação, entendeu? O pensar é uma ação. A reação é o seu filho amanhã.
que pode ser você mesmo voltando, entendeu? Sim. Ou com relação a um trauma, porque a gente tem que observar, eu observo assim de vez em quando eu vejo uma pessoa com essa posição taxativa, vamos supor, no caso eu não gosto de ler, eu não gosto nem da lição. Não seria assim, tocou no trauma de uma existência com sofrimento tão grande que repudia tudo aquilo que possa levá-lo a lembrar, ou possa se levá-lo você a ter... foi uma mulher branca, casada com um homem branco, que tinha escravas que ele mandava nelas, e ele tinha a mulher branca, que era você, para exibir para os outros, para o social. Mas tinha a escrava que era o gostoso dele, que fazia ali o orgasmo, que a mulher dele não fazia. Então essa sua raiva da escrava faz com que você gere um filho chamado preconceito, entendeu? Porque o preconceito é meu filho. Isso seria com relação a trauma? Seria com relação a trauma, isso é uma hipótese. Porque tem milhares de hipóteses. Tem milhares de outras formas, não é? de pensar dessa forma. Na vida o que mais tem é gente burra que pensa assim, meu pai e minha mãe me criaram desse jeito. Aí eu passo a copiar meu pai e minha mãe. Os traumas geram, Miranda, no indivíduo repugnância em outras determinadas coisas? Ué, com certeza. Uma pessoa que até a fechadura da porta ela passa produto químico para limpar, é porque ela já se lambuzou nas cavernas como primata, na condição de misturar fezes com alimento e não ter outra condição. Então ela traz isso desde aquela época. Travada no DNA. Travada no DNA. Aliás, nós temos que falar sobre DNA, tá? Certo? Que aí é outro capítulo, tá? Fica aquela coisa... Isso. Sabe, aquela coisa irritativa mesmo. Se você é uma pessoa chata na limpeza, você tem que conviver com pessoas porcas para afirmar a sua chatice na limpeza. Porque você ser chata na limpeza, porque tem gente que é doente na limpeza. Nossa, mãe. Se você é chata na limpeza e se gruda numa pessoa chata na limpeza, você vai achar que esse é o fim da viagem evolutiva, deu? Estou no céu. Estou no céu, deu? Não precisa mais nada. No céu, vocês não precisam mais nada. Então, Deu? a Terra é um eterno laboratório mesmo, que a gente vive na mistureba mesmo. Isso, agora é um... Chato de limpeza sempre tem um porcalhão dentro de casa. Pra sorte dele, então, né? A Terra é um eterno laboratório. Mas seu professor, Eu senti uma coisa assim da Porcalhão, professor. Eu não sou chata na limpeza, não, eu A sou Terra- chata na organização. A Terra é um eterno laboratório, enquanto eterna for a minha rebeldia, deu? Porque no dia que eu não for rebelde, essa limpeza acontece naturalmente. Miranda, se a gente quiser se analisar para tentar descobrir alguma coisa sobre nós mesmos, porque essa questão de descobrir sobre o outro ainda é muito complexa para a gente querer fazer, mas com relação a gente mesmo, um roteiro assim de uma forma mais tranquila para a gente se analisar, para a gente descobrir, não Mas- o que a gente é, mas as nossas tendências, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que tem de ruim realmente na gente, que técnica a gente poderia usar? Esse roteiro, ele só existe quando você desencarnar. Quando você desencarnar, você tem tempo bastante até a próxima encarnação para você rever conceitos. Mas se você desencarnar preocupado, o que vai ser do milhinho? O cretino, ele vai arranjar outra. Quer dizer, você vai desencarnar, não vai cuidar de você. Você vai vigiar o milhinho, deu? É desligar. Desencarnar Aí, é garoto, desligar. desligar. Quando eu morrer, já vou tarde. E nessa fase eu vou conseguir me analisar, dar uma ajuda a mim mesmo? Com certeza. Porque se você é uma pessoa que não ainda abraçou a doutrina dos espíritos, você, quando desencarnar, você vai voltar ao filme das coisas que você fez na vida anterior. Perda de tempo. Agora, se você abraçou a doutrina dos espíritos,
Você impõe que do lado de lá todos os espíritos desencarnados da doutrina espírita sigam você. Agora uma paradinha. Eu